Olá, olá, olá! Sejam bem-vindos ao sexto ano. Sou o professor Robson Campos e estarei trabalhando com vocês na melhor disciplina que existe, a matemática. Pessoal, nem adianta fazer cara feia. Se não gostam, irei mostrar que podemos nos divertir com os números. Hoje estaremos fazendo uma breve revisão. Me acompanhe. Nesta revisão, nós iremos tratar sobre números. Para que servem, qual a importância dos números, como utilizamos e qual é a diferença entre número e algarismos. Pois bem, desde a hora que acordamos, estamos envolvidos com os números. Por exemplo, o horário que devemos sair de casa para não perdermos a aula, o dinheiro que trazemos para o nosso lanche, a quantidade de lápis e cadernos que devemos levar para a escola, o número de quarteirões que percorremos, entre muitas outras situações. Como vimos, os números não servem apenas para contar. Eles podem ser usados também para ordenar, para expressar uma medida, para formar códigos. Nesta revisão, iremos trabalhar de diversas maneiras com os números. Nesse momento, vamos fazer uma pequena atividade para termos uma ideia de como podemos utilizar os números. Primeira questão diz assim: leia as notícias, circule e associe a cada uma delas um ou mais tipos de utilização dos números, podendo ser quantidade, ordem, medida ou código. Letra A. Receita Federal libera o 7º lote de restituição do imposto de renda na segunda-feira. E letra B. A linha S927 fará o trajeto até o estádio, saindo do terminal central a partir das 19h30 na baia da linha A105. Agora, dá um pause na aula e verifiquem como podemos, ou melhor, como a matemática está utilizada nessas duas questões, na letra A e na letra B. Como podemos observar, os números não estão restritos a uma quantificação. A sua importância está além. Com eles podemos classificar, ordenar, medir, prever comportamentos, realizar estimativas, entre outras coisas. Nessa questão, os números tiveram características de ordem, de código e de medida, e assim conseguimos interpretar o que o texto trazia. Agora vamos tratar do sistema de numeração. Vocês já perceberam que tudo o que acontece com o nosso sistema de numeração é organizado de 10 em 10? São 10 algarismos disponíveis que se pode usar para formar qualquer número. 10 unidades formam uma dezena, 10 dezenas formam uma centena e assim por diante. Essa estrutura se deve provavelmente ao fato de termos 10 dedos. Podemos imaginar que foi relacionada com a contagem dos dedos que o nosso sistema de numeração foi criado. Ao longo da história, diversos povos desenvolveram uma forma gráfica ou não gráfica de representar um valor, uma quantidade. Essa forma de representação se davam por pedras, por riscos, nós e dedos, por exemplo. À medida que a necessidade de se contar e quantificar iam ganhando força, as suas representações também se atualizavam. Imaginem um pastor de ovelhas que utilizava uma pedrinha para representar uma ovelha. Se o pastor tivesse uma pequena quantidade de ovelhas, tudo tranquilo, era fácil de carregá-las. Mas e se houvesse um número absurdo de ovelhas? A partir destas dificuldades e outras situações, a forma gráfica de números foram se popularizando e ganhando novas formas, e inclusive um número em especial surgiu, o zero. A importância de quantificar o nada revolucionou a forma de se contar. Agora, com a existência do zero, sistemas numéricos que antes não eram posicionais passaram a ser, ou seja, a forma como os algarismos estão organizados, representando
um determinado valor influenciam seu valor. O número 18, por exemplo, formado por dois algarismos, o 1 e o 8, é diferente do número 81. Apesar de serem os mesmos algarismos, os números são totalmente diferentes. Dessa forma, compreendemos o número sendo o valor representado pela formação dos algarismos. Pois bem, pessoal, aqui foi a nossa primeira revisão de matemática do sexto ano. Na próxima aula, estaremos entrando com exercícios para podermos compreender melhor esses dois conteúdos. Até a próxima aula!